Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa terça-feira a gente vai falar um pouquinho sobre como devem ser as movimentações do Atlético Paranaense no próximo mercado de transferências. E eu também vou fazer um alerta bem importante para quem quer acompanhar todas essas movimentações através da imprensa. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para os assuntos do vídeo de hoje, pessoal. Esse aqui deve ser um vídeo bem rapidinho, porque eu continuo gripado, minha voz não está 100%, mas para trazer um assunto que é de máxima importância para o torcedor. Segundo informações do jornalista Thiago Marchesini, a diretoria do Atlético Paranaense está disposta a atender os pedidos de reforços realizados pelo técnico Cuca. Evidentemente, por uma questão de responsabilidade financeira, isso não significa que o Atlético vá contratar o Dudu pagando 2 milhões de reais por mês, ou o Gabriel Barbosa pagando 1,5 milhão de reais, ou mesmo o Rony pagando 1,2 milhão. Mas o Atlético vai ao mercado e fará investimentos para atender as necessidades de reforços do elenco. E isso significa não contratar muito, mas contratar algumas peças de posições necessárias, fazendo os investimentos correspondentes. Então, se a torcida, por exemplo, imagina que o Atlético precisa de um zagueiro, é evidente que o clube fará a aquisição desse jogador, até porque hoje no elenco profissional, a gente sabe bem disso, somente temos o Thiago Heleno, já veterano, voltando de lesão, né? Acabou de terminar o período de transição e deve estar à disposição para enfrentar o Sportivo Emiliano na próxima quinta-feira na Liga Arena. E além disso, dois jogadores jovens, Kaique Rocha e Matheus Gamarra, que têm sido os titulares e têm correspondido dentro de campo, mas é claro que trabalhar com somente 3 zagueiros é muito pouco. O Atlético deve sim reforçar o seu sistema defensivo com mais uma ou duas peças, pelo menos, para que o Cuca possa trabalhar tranquilamente na composição desse sistema defensivo. Outra posição que a torcida precisa e que o Cuca gostaria de ver reforçada é o ataque pelos lados do campo, né? Atacantes de velocidade pelos lados. Hoje o Atlético conta somente com Canóbio, Coelho e Julimar para ocupar essas posições. O Nicão chegou agora há pouco tempo, mas é um jogador de uma característica diferente. Um jogador mais de temporizar as jogadas, e o Cuca gostaria de ter mais uma opção de velocidade com drible, com alguma capacidade de finalização. Então o Atlético também deve ir ao mercado em busca de um jogador com essas características, e outras posições não estão descartadas, como por exemplo, contratar um meia atacante para ser um reserva imediato, por exemplo, do Bruno Zapelli, que conforme a gente conversou no vídeo de ontem, deve continuar a ser titular do Atlético como meia atacante, como camisa 10. O Cuca vê o jogador como um talento com muito potencial e como uma peça importante na formação da equipe, mas é evidente que o Zapelli, mesmo sendo jovem, não vai ter capacidade de jogar todos os jogos daqui do dia 28 de maio até o final do ano, né, até o final dessa temporada, para ser mais preciso, que acontece lá no mês de dezembro, de maneira ininterrupta. Então o Zapelli, seja por suspensão, por uma questão de ser poupado, ele vai precisar de descanso, e para essas partidas o Atlético vai precisar de uma alternativa. É possível que o clube vá ao mercado em busca desse jogador, porque outras opções, como o Christian, o Alex Santana, que foram testados nessa posição, acabaram não correspondendo como a comissão técnica imaginava. E além desses jogadores, as opções aí ficariam restritas a Dudu e a João Cruz, dois jogadores de imenso talento, mas muita pouca rodagem no futebol profissional. Isso acabaria colocando em risco toda a montagem do elenco. Então o Atlético pode sim ir atrás de um jogador desse perfil. A grande questão, pessoal, e esse talvez seja o grande motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo na terça-feira, é para reforçar algo que a gente já comentou em outros momentos no canal, mas que é de vital importância para o torcedor poder acompanhar com um pouquinho mais de tranquilidade esse período que é de muitas informações, muitas notícias sendo dadas de diversas fontes diferentes e que gera aí por isso muita confusão. E por que eu decidi trazer isso hoje? Porque somente nos últimos dias surgiram inúmeras especulações envolvendo o nome do Atlético, algumas da imprensa estrangeira, outras da imprensa aqui do Brasil, mas para citar somente 3 exemplos, o Atlético estaria interessado no zagueiro uruguaio Maximiliano Falcón, de 27 anos, jogador do Colo-Colo do Chile. Estaria interessado também no Gabriel Aguayo, centroavante paraguaio de 19 anos do Cerro Porteño. E no Jonas Toró, um ponta, né, um atacante de lado de campo de 24 anos que pertence ao Panathinaikos e está emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto. E a grande verdade, segundo eu conversei com algumas pessoas aí que acompanham o dia a dia do clube, é que nenhum desses 3 jogadores está de fato na mira do Atlético nesse momento, hoje, dia 28 de maio. Se essa situação mudar em algum momento, vou trazer aqui para vocês,
mas estou usando como exemplo hoje de que quando a informação vem de uma fonte distante do clube, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado para não sair por aí divulgando ou tratando como verdade. E por que que isso acontece? Porque esse é um momento de muita informação, né, de informações circulando de maneira muito rápida, tem muitos interesses envolvidos, interesses de clubes, interesses de agentes, interesses de jogadores, e nem sempre a informação que chega à imprensa é, e que é veiculada ao torcedor, ela acaba se concretizando. Então, principalmente páginas de notícias de transferências no Twitter ou no Facebook ou no Instagram. Vamos ter um pouquinho de cuidado, principalmente quando a informação vem sem fonte. E se ela vem com fonte, vamos procurar saber quem é essa fonte. A gente tem alguns jornalistas, principalmente acompanhando o dia a dia do Atlético, que são de grande nível de confiabilidade. Então a gente tem a Nadia Mauad, no portal ge.com, a gente tem a Monique Vilela aqui no YouTube, o Thiago Marquezine aqui no YouTube, a gente tem o Fusca e o Furlan no canal Threads TV, tem uma série de jornalistas que, para trazer uma informação de um interesse do Atlético em determinado jogador, colocam a credibilidade que eles construíram ao longo de suas carreiras, muitas vezes cobrindo o próprio Atlético, sob escrutínio no momento em que eles passam informação. Não é um jornalista de. Vou ficar no exemplo aqui de Ribeirão, do Botafogo de Ribeirão Preto. Não é um jornalista lá de Ribeirão Preto, em São Paulo, numa realidade completamente diferente, distante da nossa, que vai chegar aos nossos ouvidos uma vez na vida, e que se ele der uma nova informação daqui a um ano, inclusive se ele der uma nova informação equivocada, a gente talvez nem se lembre que foi ele quem deu esta primeira. Então, quando surge uma informação de um interesse do Atlético Paranaense na contratação de um jogador, gente, quando a fonte não é conhecida, o interessante é aguardar a confirmação de uma fonte próxima ao clube e especialmente desses profissionais que eu mencionei aqui para vocês que são referência. Goste-se ou não deles, isso é direito de cada um. Eu sei que tem gente que não gosta do pessoal da Threads, sei que tem gente que não gosta do Thiago Marquezine, sei que tem gente que não gosta da Monique Vilela. Agora, a grande questão é que o nível de confiabilidade das informações desses profissionais é muito alto, o índice de acerto é muito positivo, e é por isso que a gente trabalha com eles aqui no canal Palavra de Atleticano. Eu sei que outros jornalistas fazem a mesma coisa nos seus canais, né? Outros jornalistas, outros influencers, justamente para poder trazer para vocês uma realidade mais crível, uma realidade mais concreta e não ficar, como é que eu posso dizer, iludindo o torcedor ou trazendo milhões de informações sem qualidade, sem verificação, sem nenhum nível de confiabilidade. É preferível trazer uma ou outra informação que de fato corresponda com os fatos. Então é isso, gente. Esse vídeo aqui já era justamente para posicionar vocês sobre essa questão do mercado de transferências. Eu sei que eu já falei dessa questão das fontes em outro momento, mas acho que é importante a gente fazer um remember, né, uma recapitulação desses conselhos de tempos em tempos, especialmente quando a gente se aproxima de uma janela de transferências com o nível de expectativa que existe do torcedor atleticano em relação às contratações que virão. O Atlético deve sim reforçar o seu elenco, deve trazer algumas peças pontuais para fortalecer e aumentar o número de opções disponíveis para o Cuca, mas não se deixem levar por qualquer informação, principalmente partindo de veículos que não, de informações que não têm fonte divulgada, que têm fonte distante do clube e que a gente acabaria não tendo como confirmar sem ser através desses jornalistas que eu mencionei para vocês, tá? Não são os únicos, mas são os que eu uso como referência e por isso estou recomendando também. E você, gente, o que acham disso tudo? Que posições vocês acham que o Atlético Paranaense deve buscar no mercado de transferências? Vocês estão acompanhando? Gostam de acompanhar notícias sobre isso? Não gostam? Onde vocês acompanham? Deixem aí nos comentários, que como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.